Para aqueles que não conhecem, o Frank, o professor, parabenizar primeiro o Márcio Macedo pela palestra, célebre palestra de hoje à noite. Quando citou a obra da Hannah Arendt sobre o totalitarismo, me remete também a lembrar uma outra obra dela, a questão da condição humana. E em um momento da tua fala, tu coloca que o racismo, pelo menos foi o meu entendimento, posso estar errado, pode ser uma forma de protecionismo do Estado em decorrência de uma outra situação. E quando fala a questão do desprotecionismo do Estado, eu penso também que alguns Estados que foram criados pós-Segunda Guerra, e até com o advento da ONU, como o Estado de Israel, é o grande exemplo, é um Estado extremamente democrático para a população dele, porém extremamente racista para um determinado grupo, questão da Palestina, que a gente continua vendo a Palestina sofrendo um neo-apartheid, se a gente pode falar isso fisicamente, um novo muro sendo construído, e também nos Estados Unidos o racismo que os estadunidenses têm hoje com as populações latinas, né? Então, que Estado democrático é esse que utiliza os artifícios protecionistas do Estado contra uma população que botar esse minoria, entre aspas, minoritária, para coloca em risco, pode colocar em risco o poder desse próprio Estado? Caso dos Estados Unidos, da população latinas, e caso dos palestinos em Israel. Como é que a gente pode ver isso aí? Queria agradecer a todos pelas perguntas cabeludas. Enfim, vou começar pela Karina. Você colocou, na verdade, os dilemas de pensamento antirracista. Assim, eu devolveria para você não ser. Assim, se você pegar, por exemplo, um autor como o Paul Gilroy, ele está totalmente alinhado com as ideias do Peter Fry. Eu acho que o Peter ele tem um programa da comparação. O Peter ele tem um juízo de valor forte nesse livro, que ele mostra, que ele compara, né, com a experiência dele em países de uma tradição, de colonização anglo-saxã, e ele fala, olha, o Brasil é melhor. E ao falar isso, né, ele entra numa seara bastante complicada. Mas, ao mesmo tempo, né, eu tenho que ser justo com ele, que ele não deixa de denunciar toda a problemática que o racismo efetivamente traz às relações do Brasil. Então, é um jogo extremamente perigoso, né? Mas, ao mesmo tempo, são questões que sempre voltam. Né? O que tem que ser desconstruído? Né? A hierarquia, né, que é criada pelo racismo, né, ou a raça. Né? São coisas que andam de mão dadas ou a gente pode separar. Eu acho que a sua fala, ela traz um elemento importante, que é pensar o outro lado, né, da raça, né, ou do pensamento racial, que são as identidades que são criadas. Né? E isso é extremamente importante. Né? Mas, ao mesmo tempo, é necessário pensar se é possível desvincular. Né? E, no sentido, eu seria meio audacioso. Eu acredito que talvez fosse interessante pensar um momento em que as ideias de identidade pudessem ser descartadas, que as pessoas elas pudessem ser o que elas bem entendem, sem essa... Porque, na verdade, a identidade... Eu tenho um amigo bastante engraçado, né, que é amigo do Noel, que é amigo do Batista, que também fazia parte desse grupo. E o Noel tem uma forma meio estranha de resumir o pensamento dele, mas ele falava uma coisa bastante interessante. Então, olha, Guilherme, tem um problema de identidade pobre. E quando você começa a pensar sobre isso, é uma coisa que começa a fazer sentido. Por quê?
Porque, na verdade, são as pessoas que estão numa situação hierárquica que têm que construir uma valorização da experiência delas. Porque aqueles que estão em posições de comando, né, em posições de dominação, né, eles naturalizam isso. Então, enfim, eu acho que são questões que, na verdade, nós teóricos temos que nos colocar como desafio teórico. E eu acho que essa área de relações comerciais, ela está carente disso. Não só no Brasil, mas em todos os lugares. Né? Porque as posições são essas. Né? Tipo, assim, antirracismo que prega fim da raça, do racismo, porque são coisas vinculadas, né? E o pensamento antirracista, né, muito pautado pelos movimentos negros, que prega assim, o fim do racismo, que luta pela diminuição da desigualdade, mas ao mesmo tempo se apega a uma identidade racial. Enfim, não sei. Acho que isso são coisas para a gente pensar junto e desafiar teoricamente. Não sei se eu respondo ou fujo. O que é utopia e qual a relação com o racismo? Olha, utopia, na verdade, é uma ideia que foi criada por um filósofo, um pensador americano, Thomas More, que na verdade ficou bastante fascinado, né, com as ideias da chegada de Vespúcio, né, à América, e começa a criar essa ideia de uma sociedade, uma possibilidade de uma sociedade ideal, perfeita, a partir desses relatos. Enfim, mas essa ideia de uma sociedade perfeita, ela é uma espécie de, não é falácia, mas é uma certa aposta que na verdade nunca se concretiza. É um pouco essa ideia, para ser bastante assim, sintético. Na minha fala, eu liguei com a ideia de racismo, né, porque a ideia de racismo está ligada à prática da discriminação racial. Né, e eu sugeri a ideia de uma sociedade que seria utópica em relação à erradicação da ideia da prática da discriminação racial, que dá base, né, entre outras coisas, para o racismo. Né. Ou seja, a minha ideia é que, mesmo que isso não seja possível, né, utopias, né, são necessárias para conduzir a ação de pessoas virtuosas, ou seja, pessoas que se pautam por uma ideia de justiça e igualdade. Um pouco essa ideia. Frank, assim, eu não tive tempo de ir um pouco além da minha fala em relação aos Estados Unidos, né? E um pouco mais em relação ao Brasil e um pouco mais à África do Sul, mas é justamente esse ponto. Né? Ou seja, são sociedades que se apresentam como democracias, são democracias formais, né? Mas como qualquer outra democracia tem problemas, né, sérios, muito sérios. Então, por exemplo, se você olhar para a situação da África do Sul no contexto atual, né, você vai ver uma extrema desigualdade entre negros e brancos. Né? Você tem um alargamento de uma classe média negra, né? O surgimento de uma burguesia negra, né, que se beneficiou em grande parte das ações afirmativas que foram implementadas no período pós-apartheid, mas é uma sociedade neoliberal extremamente selvagem, né? Selvagem de ambos os lados. Né? E, enfim, é uma sociedade extremamente violenta, né? Tem um dos índices de estupros mais altos do mundo. Enfim, eu acho que a gente fala, principalmente no caso do Brasil, dos Estados Unidos e da África do Sul, a gente está falando de um regime político, né, que entra em contradição com o sistema econômico. Né? Enfim, e essas coisas começam a ficar cada vez mais evidentes quando a gente olha para os índices de desigualdade. No caso esses índices de desigualdade, eles afetam efetivamente quem? Efetivamente essas minorias. Né? São os latinos e os negros nos Estados Unidos, são os negros mestiços e pardos no Brasil, né? E na África do Sul são os negros e mestiços também. Então, eu acho que é interessante pensar a quem beneficia, né, isso que você chamou de uma dita ou não dito racismo como protecionismo de Estado. Né? Ou seja, por exemplo, a possibilidade de um negro parar
na prisão, né, hoje nos Estados Unidos é altíssimo. Basta você ler um livro como The New Jim Crow, né, que mostra um pouco essa realidade. Por exemplo, a autora desse livro, que é bastante interessante, vai falar que o Jim Crow é, na verdade, uma nova forma de escravidão, pela configuração do sistema prisional nos Estados Unidos. Ou seja, você tem uma reprodução de uma série de práticas que eram práticas comuns, efetivadas, legitimadas pelo Estado, né, no sul dos Estados Unidos, que mantinham o Jim Crow. Quando você olha, né, para o sistema penal, jurídico e prisional norte-americano, essas práticas elas são similares e elas têm como alvo efetivamente a população negra e outras minorias, como os latinos. E assim, tem pessoas, tem grupos lucrando com isso. Ou seja, no limite, essa vinculação, que talvez tenha ficado tão explícita na minha fala, entre Estado, economia e grupos específicos, né, tem que ser desconstruída, tem que ser evidenciada. Né? Quem lucra com isso? Eu não vou entrar no caso da Palestina e Israel, porque eu não sou especialista nessa área e poderia falar algum tipo de equívoco. Né? Mas também é um caso de ser pensado dentro dessa lógica. Né? Os interesses do Estado, de grupos específicos, quem se beneficia dessa dominação. É um pouco isso. Mais 3. Chico fica com não pode ser erradicado de forma definitiva na sociedade, é necessário que exista a utopia de uma sociedade sem discriminação racial e que as nossas ações cotidianas, né, se pautem, se guiem pela utopia, como princípios, né, como uma ação que guia a nossa ação, na verdade, como um preceito que guia a nossa ação em relação às outras pessoas, às situações específicas. Aí, entrando especificamente na minha fala, nessa ideia comparativa entre Brasil, Estados Unidos e África do Sul, eu diria que a modernidade volta justamente para localizar um momento em que raça e racismo eles se estruturam de forma pseudocientífica, ou seja, todos esses países, e talvez mais os Estados Unidos que o Brasil, na virada do século XIX para o século XX, eles foram informados por uma série de pseudo-teorias científicas que afirmavam uma hierarquia racial e estabeleciam raças superiores e inferiores, né? E cada raça era um grupo ontológico. O que isso significa? Significa que não existia autonomia individual, né? As pessoas elas eram qualificadas, alocadas dentro, né, do imaginário social a partir da perspectiva da representação criada no grupo. Então, imagine os estereótipos, né, como os estereótipos funcionam. Né? Você faz uma afirmação num determinado grupo e aquilo vale para todas as pessoas pertencentes àquele grupo. Essa era a característica do racismo científico. Né? Ou seja, as pessoas elas não tinham poder nenhum de agência, elas não tinham livre-arbítrio, né? Elas não tinham individualidade, elas não tinham nenhum tipo de personalidade. Tudo isso era produto do grupo racial. Né? As características sexuais, sentimentos, enfim. E isso informou, em grande parte, a estruturação do racismo que a gente vive hoje, nesses 3 países. Consequentemente, 3 diferentes respostas, 3 diferentes formas de resolver esse problema foram criadas, foram construídas nesses países, que são países com uma população negra subjacente. Por exemplo, o Brasil, né, população de maior população, é um país de maior contingente de população negra fora, né, do continente africano. Nos Estados Unidos, eles são a minoria, os negros são em torno de 11% a 13%.
mas mesmo assim, né, traziam uma estabilidade muito grande para a sociedade norte-americana. E na África do Sul a gente tem uma situação bastante diferenciada, em que você tem colonizadores europeus, né, que não eram muito bem colonizadores, né, não vou entrar em detalhes aqui, mas que vão para a África do Sul num período bastante anterior, né, e que se transformam num grupo étnico, numa minoria que acaba dominando a maioria negra. Enfim, quais são as respostas dadas em diferentes períodos para esse problema racial? No caso dos Estados Unidos, né, você pode observar, após a abolição da escravatura, né, a constituição das leis de segregação racial, que ficaram conhecidas como leis Jim Crow. No caso do Brasil, né, você tem um período aí que vai até mais ou menos os anos 30, em que essas ideias do racismo científico, né, elas são reelaboradas a partir de uma ideia de miscigenação. Né. Miscigenação era algo muito negativo. Nos Estados Unidos não foi visto como possibilidade, mas foi descartado. E aí vem a ideia da segregação racial. No caso do Brasil, né, houve uma inversão. A miscigenação, que era vista no racismo científico como algo negativo, ela é reelaborada e muda de sinal. Aqui passa a ser visto como algo positivo. Ou seja, dependeria muito da forma como você faria essa miscigenação. E aí você passa a justificar em parte e legitimar o incentivo após a abolição das ondas de imigração, ou seja, de todo um contingente de população trazido da Europa para o país, né, para o Brasil. Ou seja, a ideia é que esses grupos eles se miscigenariam com a população negra e mestiça do Brasil e transformariam a população brasileira em algo que não seriam os negros. Né? E havia a ideia de que os negros, a raça negra era uma raça decadente que desapareceria no decorrer do tempo. Né? Isso é um primeiro momento, mas essas ideias passam a ser descartadas a partir dos anos 30, como uma coisa que a gente chama de virada culturalista, né? E principalmente pela publicação de um livro bastante famoso, que é o livro do Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala, que na verdade inverte. E aquilo que é negativo, que é a contribuição da população negra, passa a ser positivo. Né? Raça deixa de ser tão importante e entra a ideia de cultura. E a partir desse imbróglio teórico, que eu não vou meter a mão agora, não tem tempo para isso, começa a se elaborar uma coisa que vai ser extremamente importante para pensar o Brasil contemporâneo, que é a ideia de democracia racial. Né? Ou seja, o que é a ideia de democracia racial? A ideia de democracia racial é justamente a ideia de que esse é um país em que raça, questões raciais e racismo, né, não determinariam, né, o destino individual das pessoas. Né. Só que, enfim, essa ideia de democracia racial é algo compartilhado não só dentro da academia, por intelectuais, mas é algo compartilhado também por lideranças do movimento negro daquele período, dos anos 30, mais especificamente dos anos 40 e 50. Por quê? Porque quando ela emerge, a estruturação se dá justamente no momento da Segunda Grande Guerra, né? Que, como eu disse anteriormente, é uma guerra racial. E quando termina a guerra, a democracia racial desponta junto com a ideia de democracia, né? Porque essa guerra foi uma guerra feita, né, teve contornos raciais e ao mesmo tempo foi uma guerra de democracias como contra regimes totalitários de direita, né, que tinham um desprezo pela ideia de democracia. E quando a guerra termina, os grandes vencedores, né, são países democráticos, né, ou que se aproximam muito disso, no caso dos Estados Unidos. E a ideia de democracia passa a ser não hegemônica, porque a gente tem também do outro lado a União Soviética, mas passa a ser algo importante e valorizado na experiência da humanidade. Quando a ideia de raça sai da guerra extremamente negativada, né? A ideia de democracia racial aponta justamente para uma solução, né, a essa problemática trazida pela guerra, ou seja,
é um país onde, Brasil, com a ideia de democracia racial, é um país onde raça não faz diferença. O que vale é a sua personalidade ou o seu caráter, né? A sua humanidade. Enfim, mas só para adiantar um pouco a história, né? Quando a gente pensa efetivamente a ideia de democracia racial, ela é contraditória em si. Por quê? A ideia de democracia faz referência a um regime de governo estabelecido por igualdade, né? O peso do voto de todas as pessoas são iguais, né? E governo da maioria, né? Ou seja, igualdade, governo da maioria. Raça, né, sempre faz referência, por conta dessa estruturação no século XIX, né, do racismo científico, faz referência à desigualdade. Enfim, ela é contraditória, né? Se democracia faz referência à igualdade, raça faz referência à desigualdade. Mas, levando em conta o pensamento do Gilberto Freiriano, que é o principal elaborador dessa ideia, né, também faz sentido, né? Porque Gilberto Freire falava de uma ideia para a cultura brasileira de antagonismos em equilíbrio, né? Ou seja, nós seríamos uma sociedade em que ideias contrárias elas sempre estariam em tensão, mas elas fariam sentido, elas organizariam a sociedade. Enfim, esse é o contexto, então, dos Estados Unidos, segregação racial, Brasil, que passa de uma possibilidade de segregação racial, do racismo científico, para a ideia de democracia racial. Falta a gente olhar o que ocorre na África do Sul. Eu não vou contar a história toda antes, né, de 1948. Se vocês quiserem saber mais, leiam um livro de uma filósofa judia alemã bastante importante, chamada Hannah Arendt, que ela tem um livro chamado As Origens do Totalitarismo. E ela tem parte de um capítulo dedicado a toda a estruturação do racismo na África do Sul. Mas especificamente em 1948, na África do Sul, é estabelecido o Apartheid. E o Apartheid é uma política de Estado. Ou seja, o que a gente tem logo após a Segunda Guerra Mundial é um país, um regime declaradamente racista, em que toda a organização da sociedade leva em conta a raça dos indivíduos e estabelece desigualdade. E essa desigualdade organiza a sociedade, né? E é legitimada pelo Estado. Ou seja, pensar essa experiência logo depois de uma guerra mundial que teve contornos raciais é bastante interessante, né? Para pensar como essas ideias estavam circulando por aí. Enfim, então a gente tem um cenário montado: segregação racial no sul dos Estados Unidos, talvez nos Estados Unidos como um todo, né? Mas assim, mais evidente no sul dos Estados Unidos, democracia racial no Brasil, apartheid na África do Sul, né? O último a ser estruturado. A partir dos anos 60, esse cenário novamente começa a se transformar, né? Porque a gente vai, como vocês devem saber, né, tem vários filmes que demonstram isso. Se vocês querem um exemplo contemporâneo, assistam O Mordomo da Casa Branca, para tratar disso. A segregação racial, o regime de Jim Crow, ele vira água, muito por conta da atuação dos movimentos pelos direitos civis, cuja liderança principal é Martin Luther King, né? Então, ocorre uma reorganização da sociedade americana. Essa não é uma sociedade mais segregacionista, de fato, né? Ou, ao menos, o sul dos Estados Unidos. No Brasil, né, a ideia de democracia racial começa, de certa forma, a virar água. Por quê? Por conta do estabelecimento da ditadura, né? E também por conta de uma série de pesquisas que foram feitas nos anos 50, que ficaram conhecidas como pesquisas do projeto Unesco, que na verdade questionavam a ideia de existência de uma democracia racial como propagandeada por vários intelectuais e lideranças no Brasil, lideranças negras, algumas delas, né? A ideia do Brasil, e não só do Brasil, mas da ONU, e como a democracia racial foi vendida, ela foi vendida como uma grande solução para o problema do racismo mundial. Ou seja, que os caras falavam, né, vulgarmente falando, dos gringos, né, os franceses e os americanos falavam:
No Brasil, a gente tem uma experiência que vai resolver todo o problema racial no mundo. A gente tem uma ideia chamada democracia racial. O Brasil é um país onde essas ideias não fazem diferença. As pessoas não são racistas, né? Um negro tem os mesmos direitos que um branco, né? E aí, essa galera pagou para ver, literalmente, né? Uma série de pesquisas foram feitas, intelectuais, pesquisadores internacionais e brasileiros foram convidados a realizar essas pesquisas, e essas pesquisas, em síntese, mostraram o contrário, que o Brasil não era uma democracia racial, né? Enfim, a ideia de democracia racial é questionada, pelo menos do ponto de vista da academia, e nos anos 60 o que ocorre é o fechamento do regime, né? Ou seja, essa ideia de democracia racial também foi vigente e forte no Brasil porque havia um clima de democracia, né, entre 45 e 1964. Em 64, vira água, por quê? É o fechamento e, ao mesmo tempo, essas conclusões do projeto Unesco começam a informar tanto a academia quanto a militância negra e as pessoas mais informadas. E mesmo a possibilidade de democracia racial, ela não existe, porque, ao mesmo tempo, a ideia de democracia racial passou a ser propagandeada pelo governo brasileiro como uma ideologia de Estado, né? Ou seja, você não tinha de fato isso ocorrendo na dinâmica da sociedade, mas ela entra com propaganda de um regime totalitário, como uma ideologia, né, que poderia dizer. Pois bem, né, esse é um segundo cenário, parte do segundo cenário. Movimento de segregação racial nos Estados Unidos vira água, democracia racial no Brasil começa a virar água, né? Vai virar água de fato nos anos 80, né, com a abertura. E o que acontece na África do Sul? Bom, já dei o exemplo para vocês de 1966, né? Estão matando gente, né? Matando pessoas e manifestações. Mandela, uma grande liderança, é condenado e preso. Mandela era uma liderança que organizava a resistência ao apartheid, né? É preso, vai ficar vários anos na cadeia. Quantos anos ele ficou na cadeia? 27 anos. 27 anos na cadeia. Interessantemente, somente em 1994, 93 para 94, é que o regime do apartheid vai virar água, né? Muito por conta da pressão internacional, né, que houve, né? Boa parte de vocês é muito novo, em torno dos 20 anos, não deve lembrar das organizações, né, que na verdade se contrapunham ao apartheid que ocorria na África do Sul, né? Existiam grupos organizados nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, né? Todos eles tentando evidenciar o racismo que ocorria no apartheid e a violação constante dos direitos humanos da população negra e mestiça, né, que morava sul-africana. Em 1994, o regime do apartheid, por uma série de fatores, vira água. E aí a gente tem o segundo cenário completo. Qual é o terceiro cenário? É interessante porque o terceiro cenário é a consolidação de democracias, né, no caso do Brasil e da África do Sul, e a ascensão, né, em todos os três países, mesmo aqueles ou aquele que era uma democracia consolidada, no caso dos Estados Unidos, de lideranças extremamente importantes e carismáticas, né? O primeiro deles, eu já disse o nome, é Mandela, né, que ascende como presidente da África do Sul, né, nos anos 90. E é uma figura importante porque é uma liderança carismática que evita uma guerra racial na África do Sul. E, ao mesmo tempo, essas novas democracias e essa democracia consolidada começa a se apresentar com uma cara nova, né? Por exemplo, o projeto de nação que se constrói na África do Sul pós-regime do apartheid é uma ideia sumarizada no termo Rainbow Nation, ou seja, nação arco-íris. É uma nação, é um país de todas as cores, de todas as raças, né? E uma ideia extremamente bonita, né? No caso do Brasil, a gente tem, nos primeiros anos da nova democracia, né, alguns solavancos, mas depois a gente tem governo FHC, estabilidade econômica e
finalmente um governo popular, carismático com o Lula. Né? Ou seja, uma série de avanços começam a ocorrer também na área de relações sociais. Uma série de demandas do movimento negro passam a ser incorporadas nesse governo mais de feição mais popular. Não era só feição, era um governo mais popular que dialogava mais com os movimentos sociais, né, que trouxe uma série de indivíduos, de lideranças dos movimentos sociais para compor o governo. Né. Isso é um ganho e, ao mesmo tempo, uma faca de dois gumes. Né. Enfim, esses movimentos sociais passam a ter representatividade. Né. O Batista falou da CEPIL, que hoje comemora anos. Né. Enfim, é um produto desse contexto. E no caso dos Estados Unidos, né, que é o último movimento, em 2008 a gente tem o quê? A gente tem a ascensão, né, de uma figura extremamente carismática que traz, né, uma mensagem de mudança. Yes, we can, Obama. Né? Sim, nós podemos. Aliás, né, eles puderam, né, eles elegeram Obama. Eu estava nos Estados Unidos quando rolou isso e, assim, eu posso dizer que foi uma coisa emocionante. Eu estava no auditório da minha universidade, que é a New School for Social Research. E é uma universidade bastante interessante, é uma universidade judaica, é uma dissidência da Universidade de Colômbia, e foi fundada por professores bastante progressistas de esquerda, que recebeu uma série de fugitivos, intelectuais fugitivos do nazismo nos anos 30, 40, nos Estados Unidos. E foi a universidade que a Hannah Arendt lecionou quando morou nos Estados Unidos. Aliás, queria sugerir para vocês que assistam o filme sobre a Hannah Arendt, que foi lançado no ano passado. Foi um filme bastante interessante. E no auditório, assim, você via as pessoas se emocionando, né, quando anunciaram a vitória do Obama. Né? Pessoas negras, brancas, asiáticas, todas chorando, emocionadas, se abraçando. O mesmo tipo de emoção, né, que nós vivemos com a eleição do Lula. Né? Enfim, um novo cenário se constrói. Né? África do Sul com Mandela, Rainbow Nation. Brasil, né, popular, Lula, né? Avanço de uma série de políticas de ação afirmativa, expansão das universidades, voz aos movimentos sociais, e Obama nos Estados Unidos. Né? Uma liderança carismática, uma tarefa colossal pela frente, reconstruir uma economia, terminar 2 guerras e um presidente negro, né? Um país que teve segregação racial até os anos 60. Detalhe, o presidente negro que teve que discutir a questão racial uma vez na eleição, quando foi forçado a fazer isso. Enfim, só um detalhe. E é uma sociedade americana que começa a criar uma representação de sociedade pós-racial, ou seja, uma sociedade onde a ideia de raça ela não seria mais importante, ela não seria mais estruturante. Ou seja, são esses 3 cenários que a gente tem até agora, né, com poucas mudanças. Né. Mandela se foi, né, saiu da presidência, já faleceu, o Lula também se retirou do governo, né, mas os projetos continuam, tanto na África do Sul como no Brasil. Obama continua nos Estados Unidos, né, e esse projeto de uma nação pós-racial, ou como os americanos falam, a ideia de blindness, né, ou seja, uma sociedade que não vê cor, é bastante interessante, continua com força. Um outro elemento que eu não contei para vocês, é o elemento surpresa, é de pensar a economia desses países. Né? São todos países que, de certa forma, se alinharam a algo meio inevitável, né? Que é uma ideia de economia neoliberal. Ou seja, uma economia onde o mercado dita as regras. Né? Se não dita totalmente as regras, né, dita em boa parte as regras. Ou seja, são sociedades onde o mercado tem um papel importante, ele é pensado e repensado o tempo todo. Né? E é um contexto onde a ideia de consumo, né, ou a ideia de acesso a direitos sociais pelo consumo é essencial. E é
e é um contexto nas 3 sociedades em que a discriminação racial não deixou de ocorrer. Pelo contrário, né? Principalmente no caso do Brasil, eu não sei se vocês têm essa percepção, temos a impressão de que os casos de discriminação racial, de racismo, eles têm ocorrido com maior recorrência. Mas aí é uma discussão bastante interessante, é uma discussão o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, porque da mesma forma que a gente pode ter essa percepção de que mais casos de racismo e discriminação racial ocorrem agora, a gente pode pensar que, ou pode refletir que, anteriormente, não havia possibilidade de dar vazão a essas notícias. Por quê? Porque nós vivíamos sobre a égide de uma ideia de democracia racial. Ou seja, a mídia estava, de certa forma, blindada por essa ideologia, né? Não se acreditava que o Brasil tivesse esses problemas. Agora, a gente vive um contexto em que isso já se tornou consenso. Enfim, para sumarizar e terminar, a ideia é que pensar sobre a discriminação racial, a raça, o racismo e vários outros problemas, né, necessariamente passa por levar em conta todos esses processos, né, que são processos da modernidade ocidental, não só ocidental, né, ou mesmo a gente pode quebrar com essa ideia de ocidental e oriental, né? Tá aí o Eduardo Said para dizer isso em alto e bom tom em orientalismo. Mas, ao menos nessas 3 sociedades, né? Nesses 3 países, Brasil, Estados Unidos e África do Sul. Ou seja, quais são os desafios que envolvem desafiar, eu estou caindo no pleonasmo, mas quais são os desafios que envolvem a desconstrução da ideia de raça, de racismo e discriminação racial. O que necessariamente nós devemos fazer do ponto de vista teórico, político e social, no sentido de construirmos essa ideia, essa utopia de uma sociedade sem discriminação racial, mesmo que ela não seja de fato uma realidade que se construirá num momento específico, futuro, né? Mas que ela seja algo que guie a nossa ação, ou pelo menos a ação, a conduta de indivíduos, cidadãos virtuosos na sociedade, né? Que se pautam pela ideia de justiça e igualdade. Enfim, eu acho que esse é o quadro de pensar a discriminação racial no mundo contemporâneo, né? É olhar para cada um desses países e refletir quais são as características em comum e quais são os distanciamentos, né? O que a gente já pode aprender com um e com o outro, né? E tomar essa tarefa como algo a ser feito. É isso. Muito obrigado. Está aberto para perguntas, reflexões e manifestações. Indagações. Perguntas. Serviço de forma de bloco. 3. Rápidas. Atenção. Seria legal virar para lá, Batista, porque a gente pega nesse momento virar para lá. Coloca assim, só vira aqui. Então eu fico aqui, ó, pode perguntar. Bom, boa noite, Não, pode. a todos. Boa noite. Márcio. Só para fazer uma brincadeira, fui orientanda do Walter Silvério na graduação e no mestrado e eu nunca dormi com ele falando. Você não dormiu? Nunca dormi com ele falando. Eu acho que era coisa do orientador, né? Só pra gente brincar, eu acho que talvez ele tenha mudado o tom. Bom, para fazer um pouco pensando na sua fala, né, usando a ideia de utopia, eu fiquei aqui, né, pensando, quando você fez referência ao livro do Peter Fry, né, e a resenha,
e se eu entendi bem, é um pouco a gente repensar um pouco essa ideia, né? Qual é a diferença em pensar, então, uma utopia a utopia de uma sociedade sem raça, né? E a utopia de uma sociedade sem discriminação racial? Por quê, né? Esse meu apontamento vem também ao encontro da conclusão da sua fala, né? Quando você diz de desconstruir a ideia de raça, né? E aí eu penso um pouco, deveríamos pensar a ideia de desconstruir a ideia de raça ou desconstruir as hierarquias que se constroem a partir da questão racial, né? Então, qual é o problema? O problema é a gente pensar as diferenças raciais, né? As diferenças que são dadas em torno, né, do que a gente vai chamar de raça, ou a grande questão aí para a gente pensar e para pensar teoricamente, politicamente, são esses processos que vão construindo essas hierarquias pautadas na raça, né? Então, só para a gente, na verdade, é uma ponderação, né, para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Obrigada. Karina. A gente tá gravando, venha pra cá, não morde, não dá choque, não se preocupe. Pô, tô aqui no maior investimento numa coisa. Boa noite, meu nome é Ieda, sou do primeiro período de pedagogia e gostaria de fazer uma pergunta para o palestrante. O que é utopia e qual a relação de utopia com racismo?